A crônica de hoje, eu vou fazer alguns comentários sobre como se processava as campanhas políticas naquela época. Digo eu, nas décadas de 40 e 50. A propaganda era muito diferente da de hoje, como também o processo das eleições. Mas a campanha política é aquelas campanhas que na década de 40 e 50 destacavam-se nas cidades, principalmente nas grandes cidades de Pernambuco, do interior pernambucano e do Recife, destacava-se os grandes comícios, que eram realmente realizados em Casa Amarela e os principais no Parque 13 de Maio. Destacavam-se grandes oradores que eram elogiáveis, porque não só eram aqueles que eram dotados daquele estigma do homem do sertão no tempo do coronelismo, como também grandes oradores intelectuais. Recordo-me bem que os comentários da época sobre o molejar comum dos palanques, dos grandes comícios, certa vez falou dois oradores, um sucedendo o outro na campanha política de Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães, que foi governador aqui em Pernambuco. Foi os oradores Nilo Coelho e Nilo Pereira, em que Agamenon, no palanque, ele referindo-se aos dois, quando terminaram de falar, ele disse: esses dois rios são fabulosos. Era Nilo Pereira com a sua elucubração de raciocínio, grande escritor, cronista e orador. E Nilo Pereira, aliás, digo eu, Nilo Coelho era o grande coronel de Petrolina, pertencente à família Coelho, que sempre foram majoritários naquela área do sertão pernambucano. E assim, os comícios alegravam a cidade. As propagandas políticas também eram compostas de retratos nas paredes, pregados mesmo nas paredes. O diálogo da política era sempre também com versinhos e com cantigas que davam a transparecer grandes alegrias, como na campanha de Agamenon Magalhães, na hora H. Agamenon foi um líder popular, um líder que, apesar de servir a ditadura de Vargas, ele tornou-se posteriormente um líder popular, pronto de criar uma repartição no governo do Estado intitulada de Liga Pernambucana contra os Mucambos. Ele olhava sempre o homem da periferia, e daí ele começou a construir vilas, que era o que estava faltando, era a habitação do povo rude. Ele também olhou muito as classes sociais menos favorecidas, as lavadeiras, as cozinheiras, as copeiras, que ele dava muito esses nomes quando construía uma vila feita pelo serviço
social contra o mucambo. E assim as campanhas iam tendo os seus líderes políticos, grandes oradores, e naquela época a influência da oratória era muito grande. As marchinhas de carnaval enaltecendo o valor da administração daquele político, como o próprio Agamenon mesmo, tinha uma marchinha que foi muito cantada de carnaval, na hora H, Agamenon, o chefe exemplar para o Estado governar. Agamenon, candidato popular, virá novamente Pernambuco governar. Ele fez escola, fez estradas e hospitais, construiu maternidades e fez vilas sem iguais. E assim a campanha era muito gloriosa, as campanhas eram muito rígidas e cheias de entusiasmo, mesmo com toda a polarização, porque sempre houve, em qualquer eleição, candidatos secundários, mas sempre existia uma polarização. Geralmente, naquela época, era o candidato do PSD e o da UDN, Partido Social Democrata e União Democrática Nacional, UDN. E também outros tipos de campanhas eram feitas naquela época, que entusiasmava o povo nas academias, como nos colégios secundários, a estudantada, principalmente que lidava com matérias da área de sociais, de ciências políticas, de economia. Então, dentro das faculdades, era uma campanha mais elitizada, era uma campanha mais erudita, mas que mesmo assim, na hora do bota para capar, se interpenetravam as duas e elegiam os seus candidatos. Era bonito, o Recife ficava alegre. Nos trotes estudantis, em época de campanha política, os estudantes eram de uma criatividade extraordinária, fazendo versinhos. Me lembro bem da campanha de Eduardo Gomes, a campanha de Eurico Dutra, aqui em Pernambuco. Eram dois militares, o tenente brigadeiro Eduardo Gomes e o general Eurico Gaspar Dutra, que essa eleição que quem venceu até foi Eurico Gaspar Dutra. E Eduardo Gomes era o candidato das moças, porque ele era elegante, bonito, e isso influenciava também na época, né? E as eleições eram aquelas eleições demoradas, as apurações, porque eram votadas nas cédulas. O nome dos candidatos colocava aquelas cédulas e ali escolhia-se os deputados, os senadores, os deputados federais, os governadores, os prefeitos, etc. Né? Então, a campanha política sempre foi algo de extraordinário em nossa cultura, desde os tempos em que a campanha já era bem, aqui em Pernambuco, bem sólida e bem disputada, como a campanha dantista, a campanha de Dantas Barreto e Rosa e Silva. Tudo isso era uma época, um panorama, e que depois das eleições se governava o Estado, se governava a prefeitura, e montava-se as câmaras e as coisas continuavam a andar sempre com um intuito de não se afastar nunca dos prestígios eleitoreiros que a campanha oferecia. Quanto
o aspecto da década de 50 já foi umas eleições muito diferentes, onde a tônica era a campanha baseada nas ideologias políticas. Foi quando surgiu o grande líder pernambucano, que aliás ele não era pernambucano, ele era um líder em Pernambuco, que foi Miguel Arraes de Alencar. Foi eleito governador, foi eleito prefeito, foi eleito deputado estadual, e na Revolução de 1964 ele foi banido do governo. Ele estava em pleno governo no Palácio do Campo das Princesas, quando foi surpreendido pelas tropas do exército, que o prenderam e exilaram ele para a África, e ele durou 20 anos na África. Mas ele era um orador de massa, mas preso, repito eu, aos ideais socialistas, e tornou-se um grande líder. E quando terminou a Revolução, para concretizar esse raciocínio, ele foi o deputado federal mais bem votado do Brasil, Miguel Arraes de Alencar. Entendeu? Então as campanhas políticas, elas tinham as suas nuances, tinham as suas brincadeiras, menos tanta calúnia, né? Como hoje em dia, nos tempos odiernos. E na década de 50 também foram da mesma maneira, né? Os comícios, as passeatas e os congressos de particulares e congressos de carreiras também públicas, que se aproveitavam do aglomerado daquela faixa de profissionais para fazerem política. O caso de Miguel Arraes foi o sindicalismo, foi os sindicatos que fez com que ele tivesse uma atuação muito forte no governo dele, porque defendia os princípios e os direitos do trabalhador, principalmente do homem do campo, não é? E por falar em homem do campo, nos interiores as campanhas eram parecidas com as do Recife, mas tinha um aspecto diferente no tocante à psicologia social. Elas eram mais comandadas pelos líderes que eram coronéis no interior. Quer dizer, suas famílias tinham notoriedade naquele interior, tinham tradições, e o matuto, como se chamava naquela época, votava por isso, por favores pessoais, etc. Né? Mas a campanha política não deixa de não ser um movimento muito importante, porque ele justifica e alicerça os princípios democráticos de um povo. O povo escolhia os seus governantes. Livrava-se daquelas teorias fascistas que existiam, as teorias também comunistas totalitárias, e o mundo daquela época político aqui no Brasil, e principalmente em Pernambuco, ele era muito democrático, não é? Era democracia. As democracias era que preponderava o homem sabendo escolher os seus semelhantes e participando diretamente da montagem dos governos, que é um governo do povo, pelo povo e para o povo, não é certo? E
eu termino esta pequena crônicas me lembrando de todos esses fatos interessantes, inclusive um que eu acompanhei bem de perto, porque eu tive um tio que ele foi candidato a deputado estadual, e por sinal até perdeu pelo Partido de Representação Popular. E eu ainda menino, saía com ele e a família, pregando as fotografias deles pelas ruas, de madrugada, para quando amanhecesse o dia, já amanhecia aquelas fotografias. Quer dizer, eram épocas em que a gente não se esquece. E não havia tanta bagunça como há hoje para se adquirir postos eletivos na estrutura política nacional. Eu termino esta pequena crônica que me lembrei de fatos interessantíssimos da política daquela época, década de 40, 50, e depois pós-revolução, depois 80, 81, 82, e assim por diante. Esperando que, no porvir, a nação brasileira continue sempre, mesmo com votos que não são muito adequados por causa da falta de habilidade política social de seu povo, mas que não deixa de não ser uma maneira democrática de um povo viver, conviver, se governar e prosperar. E hoje em dia o Brasil continua com suas eleições, mas não mais eleições de cédulas. Essas eleições eletrônicas, em que o eleitor põe seu voto na máquina e no mesmo dia da eleição não há praticamente apuração. Os próprios computadores já dão resultado na mesma noite. Quem ganha, quem perde, e assim o Brasil continua cheio de defeitos, mas também cheio de virtudes. Uma das grandes virtudes ainda do povo brasileiro é deixar que continue com coisas certas ou coisas erradas, mas defendendo e se estruturando nas bases dos princípios democráticos da humanidade. Muito obrigado.